Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Estamos passando aqui para juntos adorar ao Senhor através das redes sociais e através da palavra. Hoje, quinta-feira, a de matinadas, e hoje é culto de ensino, e eu queria deixar uma reflexão para os irmãos que está aqui no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, que fala o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se uma grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? Até aí. Isso aqui, irmãos, é a primeira tempestade que Jesus acalma com os discípulos. Tem outra, mas eu não quero falar dela agora. E interessante que o que me chama a atenção é que Jesus, antes de fazer qualquer milagre, ele ensinava. Primeiro, ele ensinava. Jesus não fazia o milagre para depois ensinar. Porque se ele sabia, ele conhecia o coração da multidão. Ele sabia que se fizesse um milagre primeiro, a multidão não ia ficar para ouvi-lo. Então, ele primeiro ensinava. Interessante, se você pegar aqui o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos aqui, você vai ver que Jesus começa falando e ensinando sobre a parábola do semeador, depois da candeia, depois da semente e depois do grão de mostarda. E chegamos aqui no barco, quando Jesus disse assim: vamos entrar e vamos para outra margem. Pois bem, o que me chama a atenção também aqui é que existia outros barquinhos. Então eu quero abrir um parênteses aqui. Se nós formos pegar, existia ou havia também com eles outros barquinhos, isso quer dizer, nós trazendo para a nossa vida diária, pessoas que ficam em nosso redor. Então, entenda bem, Jesus entra no barco com os discípulos e vai com os discípulos em mar adentro. Só que no meio dessa viagem, podemos dizer assim, as ondas começam a se agitar, o vento, a tempestade começa a se agitar. Jesus está na popa dormindo. Só que quando começam as ondas a agitar, os discípulos podem ter dito assim: olha, nós temos experiência, somos acostumados, somos experientes, podemos resolver isso, vamos resolver. E não lembram que Jesus está lá, né? Está lá Jesus no barco, lá na popa. E os discípulos começam, aleluia, os discípulos começam a tirar água do barco, querendo resolver as coisas do modo deles, não sabendo ele que Jesus estava fazendo um teste com eles. Interessante que quando se esgotam quando se esgota tudo, que eles não têm mais jeito, já fez de tudo, aí diz: Jesus está dormindo, vamos lá acordar ele, vamos lá. E eles acordam Jesus dizendo assim: olha, o Senhor não vai fazer nada, nada, estamos perecendo e o Senhor não vai fazer nada. É o que acontece com algumas pessoas. A tempestade começa, as crises começam, mas as pessoas, elas acham que pode alguma coisa sem Cristo. E aí o que acontece? Eu posso, eu vou, eu consigo, eu. Mas Jesus está lá. Mas eles esquecem, mas Jesus está lá. Só que quando se esgota todas as forças, todos os recursos, não tem mais nada como resolver, aí, Jesus. Vamos chamar Jesus. Mas nós temos costume de dizer: mas Jesus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Mas Jesus, eu oro todos os dias. Mas Jesus, eu jejum. Mas Jesus, olha Jesus.
E Jesus só faz ouvir. Por quê? Por que você não chamou ele quando as coisas começaram a sair do controle e tentou resolver com suas próprias forças? Pois bem, os discípulos chamaram. Mas Jesus é tão bom, Jesus é tão misericordioso, ele é tão longânimo, que Jesus foi lá, levantou, acalmou o vento, né? Mandou o mar se aquietar e disse para os discípulos: por que são tão tímidos? Não tendes fé? Aí, no versículo 41, eles dizem que eles ficaram com grande temor e discutiam, né? Não discutiam não, diziam uns aos outros. Diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só andavam com Jesus. Como assim? Existem dois tipos de pessoas. Dois tipos. O primeiro é o que anda com Jesus. O segundo, além de andar, conhece Jesus. Pois é. Quem é você desses dois? Você só anda ou você anda e conhece? Porque os discípulos só andavam. O que acontece? Eles estavam com medo. Eles estavam apavorados. Porque estava vendo o barco afundar. Lembra que eu falei no começo dos barquinhos? Pois é. Se você é um crente, se você serve ao Senhor, as pessoas estão te olhando. E tem pessoas que podem dizer assim: eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a cicrano. Mas quando olha para você, no meio de uma tempestade, você está com medo, apavorado, desesperado, ansioso, ansiosa. Não. Lembre-se, tem pessoas que estão olhando para você para seguir seguir a você, porque eles querem seguir o Cristo que você serve. Então não podemos ficar com medo. Não podemos, temos que ter fé em Cristo. Entenda o que aconteceu aqui. Jesus acalmou, não foi? Pois é, se você for lá na frente, no capítulo 6, aqui ainda do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 45 e diante, você vai ver que tem a segunda tempestade. A segunda. E antes de Jesus mandar os discípulos entrar no barco, Jesus primeiro faz o milagre da multiplicação dos pães. Se você for ver lá, a multiplicação dos pães, Jesus faz um milagre. Eles, lá na primeira tempestade, ele viu Jesus acalmar a tempestade. Mas agora, na multiplicação dos pães, eles dizem: como a gente vai fazer esse povo comer tanta gente? Como que a gente vai conseguir fazer isso? Não tem como fazer isso, não. Olha, Jesus, não tem como fazer isso. Olha, só tem 5 pães e 2 peixinhos, não tem como. Mas Jesus mandou todo mundo sentar. Depois que Jesus tinha ensinado, ele mandou todo mundo sentar, deu graça, partiu, ainda sobraram 12 cestos. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus fez tudo isso. E os discípulos ainda só andavam, não estavam conhecendo Jesus, só andavam. Interessante que Jesus, ele vai novamente, e dessa vez ele não vai no barco. Dessa vez, diz aqui no versículo 45, que ele obrigou. Jesus deve ter dito assim: olha, entra no barco, e vocês vão para outra margem, e nós vamos se encontrar, entra no barco. O discípulo pode ter, de repente, começar a argumentar, né? É o que nós muitas vezes fazemos com Jesus, argumentar. Mas Jesus obrigou, e muitas vezes Jesus nos obriga. Por quê? Porque muitas das vezes, eu e você, não queremos fazer a vontade do Senhor, não é? Não quero fazer a vontade do Senhor. Eu não quero. É muito sofrimento. Mas entenda uma coisa. Entenda, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quando Ele te mandar fazer algo, faça. Porque Ele está no controle de tudo. E Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. Vai. E eles entram. E Jesus vai despedir da multidão e depois sobe no monte para orar. E aqui diz no Evangelho de Marcos que Jesus estava vendo de longe os discípulos. Eles estavam cansados de remar. Só que chega a tempestade novamente, mais forte. A tempestade chega, e dessa vez
Eles podem ter olhado, lembrado da primeira tempestade que eles passaram com Jesus, e agora eles disseram assim: olha, agora nós vamos nos perecer. Agora não tem jeito. Agora já era. Vamos morrer. Porque aquela outra vez ele estava no barco, mas agora estamos só. E até agora ele não chegou. Vamos morrer. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Aqui no Evangelho, no segundo São Marcos, capítulo 6, ele diz, olha só, ele diz que Jesus estava olhando para eles. Deixa eu dizer uma coisa. Quantas vezes você pode ter dito: Jesus não me vê, Jesus não está comigo, eu vou morrer, agora eu não passo. Ei, não tenha medo. Não tenha medo. Essa sensação de se sentir só é Jesus testando a tua fé. Porque Ele não deixa o justo só. Ele não deixa o filho dele só. Você pode até sentir a sensação que está só, mas os olhos dele estão sobre você. Está tudo no controle. Ele viu quando faltaram força, não conseguiam mais remar. As ondas estavam acabando com o barco, o vento. Mas Jesus, Ele vem andando por cima das águas. E mais uma vez, os discípulos não reconhecem. Não reconhecem. Por quê? Jesus vem andando por cima das águas. E eles dizem aqui que eles, no versículo 44, que eles disseram: é um fantasma. E interessante que eles começaram a gritar. Gritar. Só que Jesus disse para ele assim: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Olha o que Jesus disse. Se as pessoas soubessem que existe diferença de andar com Jesus e andar e conhecê-lo, é totalmente diferente. Tem pessoas hoje, a maioria das pessoas, posso dizer assim, só anda com Jesus, mas não conhece. Porque imagina Jesus, no meio da tempestade, Jesus chegar para você e dizer: sou eu, tem bom ânimo, não precisa ter medo. Você se alegra, quem conhece Jesus se alegra, dá glória a Deus, solta de alegria, mas os discípulos não. Gritaram com medo. Mas Jesus, ele é lindo. Jesus é lindo. E Pedro disse assim: se és tu mesmo, deixa eu ir aí. E aqui eu quero dizer para você que você pode viver um sobrenatural de Deus em meio a uma tempestade. Você pode. Pedro viveu. Pedro disse: olha a tempestade, o vento acabando com tudo. E Pedro disse: se é o Senhor, deixa eu ir aí. Mas creio também que os discípulos que estavam atrás dizem: Pedro, não vai, Pedro. O que é que tu vai fazer ali, Pedro? Tu nem sabe se é o mestre, Pedro. Pedro, não vai, Pedro. É o que acontece muitas vezes. Muitas vezes Jesus quer tirar a gente do nosso conforto. Muitas vezes Jesus quer tirar a gente e dizer assim: ó, vem até mim, vem até mim. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, não vai, não faz isso. Começa a dar palavras negativas, sabe? É o que está acontecendo hoje. Você liga o jornal, você liga a televisão, né? Aí vê lá, jornal, liga o rádio, palavras negativas, morreu fulano, morreu, só coisas ruins. Mas Jesus está dizendo assim: ó, sai do barco e vem até mim. Vem até mim. E Pedro foi e viveu o sobrenatural. Por quê? Ele andou por cima das águas. Eu não sei quantos passos Pedro deu, só sei que ele andou. Ele andou. Interessante que ele anda, mas depois ele começa a afundar. Sabe o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro estava no barco. E muitas vezes Jesus chama você e você diz: não posso sair do meu lugar, porque se eu sair do lugar eu vou perder. Se eu sair do lugar vem outro e toma. Não posso sair. Mas a tempestade está, sabe, a crise, tudo está tomando conta, mas a pessoa fica com medo de sair do barco e ir ao encontro de Jesus.
Mas deixa eu dizer uma coisa, para te animar. Pedro sai, mas Pedro deixa de olhar para Jesus e vai olhar o que ele está fazendo. Ele está dizendo: rapaz, eu estou andando por cima das águas, olha só. Aí ele vê o vento, vê o mar se agitando e tem medo. Deixa eu dizer uma coisa, quando tu começar a viver o sobrenatural de Deus no meio dessa tempestade toda que nós estamos passando, isso é, se você já não estiver vivendo, não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para frente, não olhe para baixo. Seus olhos têm que ficar em Cristo. E em Cristo, olhando para Ele. Não olhe para outro canto, só olhe para Ele. E viva o sobrenatural de Deus no seu casamento, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, em todo outro lugar, na igreja, onde for. Você pode viver o sobrenatural de Deus, é você parar de ter medo, ter coragem, ousadia. E o encontro de Jesus, sabe por quê? Pedro estava afundando, mas Pedro pediu socorro. Pedro disse: socorre-me. E Jesus estende a mão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas pessoas estão se afundando? Quantas pessoas estão com a água já no pescoço, mas tem um coração duro? Porque aqui diz o seguinte, que eles ficaram atônitos. Está vendo? Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Por quê? Porque antes o coração deles estava endurecido. Deixa eu te dizer uma coisa, o problema hoje é esse, o coração endurecido. Não endureça o seu coração para as coisas de Deus. Tira o orgulho, tira a vaidade, tira a soberba. Seja humilde, peça socorro a Jesus. Sabe por quê? Porque quando você pedir socorro a Ele, Ele vai te puxar. E o mais lindo disso tudo é que Ele vai te levar de volta para onde você estava. Ele vai pegar você e diz: não, vem cá, vamos voltar para o barco. Mas o importante e o sobrenatural disso tudo é que quando entrou Pedro e Jesus, ele entrou dentro do barco, se acalmou tudo. Aleluia, se acalmou tudo. É isso que vai acontecer. O teu socorro é Jesus Cristo. Saia do barco, não tenha medo, vá ao encontro dele, porque ele vai voltar com você por dentro do seu barco. E quando ele voltar e entrar com você, a tempestade vai passar, a crise vai passar, tudo vai se acalmar, tudo vai ter paz, porque ele vai entrar com você. Diga assim: Senhor, eu estou passando isso no meu casamento. Senhor, eu estou passando isso no meu trabalho. Senhor, eu estou passando isso na minha empresa. Senhor, eu estou passando isso na igreja. Senhor, socorre-me. Ele vai pegar na sua mão e vai entrar com você no seu casamento, vai entrar com você no seu trabalho, vai entrar com você na faculdade, vai entrar com você na igreja, vai entrar com você na sua empresa. Ele vai entrar e tudo vai se tornar paz. Agora deixa eu te falar uma coisa para me encerrar. Entenda que a primeira tempestade, quando Jesus acalmou, tudo voltou ao normal. Os discípulos voltaram novamente a não ter fé. Na multiplicação dos pães, botaram maior dificuldade. Voltaram a fazer o que faziam antes, só andar com Jesus. Mas agora eles disseram, quando ele entrou com Pedro, Jesus entrou com Pedro no barco, aí eles disseram assim: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Eles conheceram, agora sim, eles conheceram Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, está passando essa tempestade toda, Jesus vai acalmar tudo, mas entenda uma coisa, quando tudo se acalmar, não volte a fazer o que você fazia antes. Não, porque hoje estamos vendo pessoas cantando, pregando, louvando, indo para as ruas, evangelizando, fazendo coisas na internet, as pessoas aceitando Jesus, tudo isso. Glória a Deus. Agora,
Quando se acalmar o vento, se acalmar a tempestade, tudo direitinho, continue fazendo. Não esqueça, não volte a fazer o que fazia antes como os discípulos. Não queira passar pela segunda tempestade. Não, você não precisa passar pela segunda tempestade, só a primeira. Você pode dizer: Senhor, realmente, eu agora vou te seguir. Eu agora vou orar mais, eu agora vou ler mais a palavra, eu agora vou jejuar mais, eu agora, Senhor, quero te conhecer cada dia mais. Faça isso e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus está no controle, os olhos do Senhor estão sobre você. Deus está no controle de tudo, porque aquele que conhece Jesus sabe que ele disse: eu irei diante de ti, deletarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei o Senhor de ferro. Olha que coisa linda. Jesus está no controle de tudo, meu amigo. Fique firme, peça socorro a Ele. Se você está com pouca fé, fale para Ele: perdoe-me, Senhor, a minha falta de fé, me perdoe. Ele não vai deixar de fazer o milagre na tua vida. Ele vai te ajudar, porque você está pedindo ajuda a Ele. Lembre-se disso. Deus abençoe, fique com Deus e ore por nós.